Então deixamos essa tarefa aí para vocês também fazerem, né? E vamos agora olhar. Nós já tínhamos falado da questão relacionada ao momento linear e agora a energia, momento do sistema. E vamos agora já passar então para a questão do momento angular, das rotações aí. Já fomos falar no espaço de Minkowski, porque aí engloba tudo, né? Então vamos voltar ao seguinte. Agora então nós vamos falar rotações, né? Fazer uma recapitulação aqui, porque são coisas que eu já supus que vocês tivessem olhado no professor global, né? Rotações no espaço de Minkowski. Então nós estamos trabalhando com a seguinte convenção e com a seguinte notação. Os nossos campos vamos chamar de φ maiúsculo um campo genérico, né? Possa depender de x, um campo genérico do espaço de Minkowski, que possa representar tanto um escalar, como um escalar, como um vetor, não importa. Esse campo φ, ele pertence a uma certa representação irredutível do grupo de Lorentz, que é o nosso grupo SO13. Então, nós já vimos que, que nós associamos, né, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, elas são caracterizadas por dois números que a gente chama de números quânticos, ou dois índices, né, que são inteiros ou semi-inteiros, tanto o I quanto o J podem variar 0, meio, 1 e assim vai. São índices, né, ligados ao grupo de Lorentz, porque a gente mostra, está mostrado aí nas aulas que eu tinha dado como pré-requisito, que o grupo de Lorentz ele pode ser escrito como a soma direta de duas álgebras SU2. Então, cada um desses índices aqui, o índice I e o índice J, correspondem a um SU2, vamos dizer assim, esse SU2 aqui é associado ao I e esse SU2 aqui é associado ao J. A gente tem parametrização das representações irredutíveis do grupo de Lorentz. E aí, quer dizer, quando eu tiver o caso 0, 0, é o que a gente chama de um campo escalar. Nós vamos representar o φ. Depois, quando a gente tem o caso meio 0, é o que a gente chama de campo de value left-handed. O campo de value left. Ele está numa representação em que o I corresponde, quer dizer, o número quântico, quer dizer, o SU2 aqui é um duplete e esse SU2 aqui é um singlete, é 0. Então, uma representação, e a dimensão dessas representações aqui, essas representações, elas têm dimensão dessa representação é 2i mais 1 vezes 2j mais 1. Exatamente a representação que a gente dá para as representações irredutíveis de SU2. 2i mais 1, 2s mais 1, 2s mais 1. Então, esse aqui é o campo de value left-hand, que é um spinor, então é um campo espinorial. O 0,5 é o chamado campo de value right-handed. Também é espinorial, claramente. E o chamado campo de Dirac, ele pertence a uma representação que é uma representação soma direta, não é uma representação irredutível. Essa representação aqui é a representação do campo de Dirac. Então, esse aqui, por exemplo, o campo que a gente coloca aqui no setor escalar, a partícula que nós conhecemos, que nós atribuímos ao setor escalar, é o campo de Higgs, é a partícula de Higgs, dentro do modelo padrão.
Dentro do modelo padrão, quem nós colocamos na representação left-handed vai o left-hand são os neutrinos. Quer dizer, a gente coloca aqui os neutrinos e os leptons left. A gente pode dizer que todas as representações são derivadas da invariância da luz? Todas elas são invariantes consequência da invariância da velocidade da luz, porque é o que define o grupo de Lorentz. O absoluto, né, da velocidade da luz define as transformações de Lorentz. Quer dizer que ela aí não mexe no espaço-tempo, isso, mas traz a noção de campo. Exatamente. Aí que nasce a noção de campo. Vamos dizer, eu diria que sim. Eu pensaria o seguinte, o que é o campo, na verdade, né? O campo, olhando de uma forma mais geométrica, o campo, ele define uma espécie assim, você tem o teu espaço. Nesse espaço você tem campos escalares, campos espinoriais, campos vetoriais, campos tensoriais. Esses campos, eles são uma manifestação do próprio espaço-tempo. E esses campos aí, eles aparecem com caráter escalar, vetorial, espinorial, porque essa é uma propriedade espaço-temporal. Então é como se você tem o teu espaço-tempo, vamos dizer, aqui está o teu espaço-tempo, e nesse espaço-tempo é como se você definisse, vamos dizer assim, camadas mesmo, né? Você tem o setor dos escalares, então você vai ter campos escalares aqui, você vai ter campos espinoriais, você vai ter campos vetoriais. Então é como se você dividisse o teu espaço, né, em, vamos dizer, como se fosse realmente assim, camadas, né? Cada campo representa e está associado a uma parte do teu espaço-tempo. O campo escalar, ele define, você conhecendo os campos escalares, você tem um bom conhecimento do teu espaço-tempo, mas você precisa dos campos espinoriais também, dos campos vetoriais. Então os campos é como se definissem camadas do espaço-tempo, e aí de acordo com os valores desse campo, você vê como é que as propriedades do teu espaço-tempo emergem. Porque na verdade, né, se a gente for pensar em termos de relatividade geral, o espaço-tempo, ele é uma dinâmica do problema, né? Segundo as equações de Einstein, você obtém o espaço-tempo, né, como solução de um problema dinâmico. Agora, quem são as fontes das equações de Einstein? É o tensor de energia e momento. E o tensor de energia e momento, ele é função dos campos. Então, na verdade, os campos, eles são fruto do espaço-tempo, mas ao mesmo tempo, eles vão definir uma geometria do espaço-tempo. Porque com o advento da relatividade geral, né, quando você escreve a equação de Einstein, né, lá, tensor de Ricci, no meio de G e R, né, e você diz isso aqui é a fonte da gravidade, é o tensor de energia e momento. Esse tensor de energia e momento, como a gente viu, por exemplo, no caso do campo escalar, quem é ele? Ele é dNφ menos 1 meio, dieta μi, né? dφ menos 1 meio, dieta μi, M2, Então você tem um campo que é fonte. O campo vai descrever para você a distribuição de energia e momento do que é fonte da gravitação, e vai servir para você achar a própria geometria do espaço-tempo. Então, vamos colocar o campo, ele é fundamental para a descrição do teu espaço-tempo, porque é a partir da configuração de campos que você vai tirar o teu próprio espaço-tempo. Essa é a lição que a gente tem da teoria de Einstein, né? Então, o campo adquire um caráter muito importante. Aqui, no setor left-handed, nós temos os antineutrinos right, e temos também os leptons right. Temos a componente right do elétron, por exemplo. Então, aqui ou os quarks também, né? O campo de Dirac, por exemplo, ele é a fusão de um campo left com um campo right. Quer dizer, quando eu fundo um campo left com um campo right, a gente ganha aqui o campo de Dirac. Aí a gente descreve, na verdade, o elétron. Quer dizer, esse setor aqui está descrevendo o elétron left, ou seja,
O elétron que tem o spin alinhado com a direção de movimento. Aquela outra representação dá o electron right, que é o elétron que tem o spin anti-alinhado com a direção de movimento. E se a partícula está se movendo nessa direção, o spin dela estando alinhado com a direção de movimento, isso me dá a parte left. O spin dela estando polarizado contra o movimento, me dá a parte right. Agora, o elétron, o neutrino só é assim. O neutrino tem sempre o spin alinhado com a direção de movimento. O antineutrino, o contrário. Já o elétron não. O elétron é a superposição desses dois estados. Por isso que o elétron está nessa representação aí. Aí nós temos a representação vetorial, que é a representação dos campos, do campo de Maxwell, por exemplo. Meio, meio. É a representação quadrivetorial. Nessa representação, nós temos o nosso campo aí. Só lembrar vocês aí, que deve estar lá nas aulas, né? Então, o que caracteriza, né? Quer dizer, a representação é o modo do campo se transformar. Então, se a gente fizer, pegar um campo φ, vamos dizer, de x', coordenadas tx, e fizer uma transformação de Lorentz em cima dele, transformação de SO13, que é uma transformação de Lorentz. Então, meu campo vai num campo, botar num outro sistema de referência, no outro sistema de referência eu vou ver um campo fininho com coordenadas x'. Qual vai ser a relação entre o campo novo e o campo antigo? Exatamente como no caso das rotações que nós falamos, no caso não relativístico, das rotações SO3. Nós vamos ter aqui a matriz de transformação, quer dizer, a matriz exponencial dos geradores. Aqui nós vamos ter I sobre 2. Aqui os parâmetros da transformação, vamos dizer assim, ômega, kappa, lambda. E aqui os geradores da transformação, sigma, kappa, lambda, atuando nos campos de x'. Então, essa aqui é a transformação de Lorentz de um campo qualquer. Claro, isso aqui são os geradores. Então, dependendo da representação, eu vou ter um ou outro gerador. Isso aqui são os geradores do grupo. E esses caras aqui são os parâmetros que definem as transformações. Por exemplo, quando nós fazemos aquela famosa transformação de Lorentz, que é um boost, né? Quer dizer, os parâmetros ômega 0 e eles estão associados aos boosts, são associados às transformações de Lorentz que dão translação ao longo do eixo do x, do eixo dos y e do eixo dos z, são os boosts. E os parâmetros ômega e j, eles estão associados aos ângulos de rotação, são as transformações de rotação. Então, quando eu estou no espaço de Minkowitz, nós podemos fazer duas categorias de transformação. Transformações que misturam o tempo com o espaço e transformações que rodam as coordenadas espaciais entre si. Deixa eu apagar aqui só para lembrar. Se nós pegarmos, por exemplo, essa transformação aqui, o famoso boost que a gente faz, né? Quer dizer, CT' igual a gama, CT menos V C2 menos beta, CT gama, CT menos beta. V sobre C2, X também sobre C, menos beta X. X' igual a gama, X menos beta. Lembrando que beta é V sobre C. Y' igual a Y, Z' igual a Y. Esse aqui é o boost de Lorentz, mais assim, tradicional. Dá uma translação, dois observadores,
um se movendo em relação ao outro em uma velocidade constante ao longo do eixo do x, onde beta, né, é o nosso parâmetro da transformação. Claro, isso aí é uma transformação de Lorentz muito particular. A transformação de Lorentz mais geral a gente pode escrever assim, vamos pensar assim. Imaginar que a gente tem um vetor, quer dizer, quando a gente faz as transformações de Lorentz, vamos dizer assim, o que vai afetar a transformação temporal, né, vamos dizer que você tem vamos colocar a seguinte situação. Tem um sistema de eixos aqui. E aí eu tenho outro observador que está se movendo em relação a esse. Vamos dizer, só que em vez de ter uma velocidade ao longo do eixo do x, ele está se movendo, vamos dizer assim. Tem esse sistema de eixos, os eixos são paralelos, claro, né? Então aqui é o x', aqui é o y', aqui é o z'. E vamos dizer que esse observador aqui esteja se movendo em relação ao primeiro com uma velocidade beta. Que é v sobre c. A velocidade relativa é beta, mas ela não é orientada segundo nenhum dos eixos, ela é uma velocidade genérica. Então a gente sabe que, do ponto de vista das coordenadas temporais, né, da coordenada temporal, você teria de ter um boost, né, isso aqui é gama ct menos beta x, ou seja, a coordenada temporal, ela pega sempre a componente do movimento, né, ela vai relacionar sempre a coordenada espacial está na direção do movimento. Então, claro, se eu agora tiver uma velocidade torta, né, genérica, eu vou ter que a transformação da coordenada temporal aqui e aqui vai ser gama ct' menos gama ct menos beta escalar x. Eu vou projetar sempre a velocidade relativa com o vetor posição. Se o boost for ao longo do eixo do x, o que sobra para nós aqui é o beta x. Então, essa aqui é a coordenada temporal. Agora, a coordenada espacial, nós sabemos que a coordenada ortogonal ao movimento não se transforma. A coordenada paralela ao movimento se transforma. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso vetor posição e vamos decompor o nosso vetor posição ao longo de uma direção perpendicular ao movimento, mais uma direção paralela ao movimento. O que significa isso aqui? O movimento, esse vetor aqui é o vetor beta. Então, isso aqui é a componente de x ao longo de beta. E isso aqui, a ortogonal é beta. E isso aqui é a componente de x ao longo de beta. Então, quer dizer, esse x paralelo é beta chapéu x. Estou projetando o vetor posição ao longo da direção de movimento. Mas o vetor beta chapéu é beta sobre módulo de beta. Vamos chamar assim, sobre beta. Escalar x. Então, isso é o meu x paralelo. E é claro, o meu x perpendicular, ele é o x menos o x paralelo. Agora, quando eu faço uma transformação de Lorentz, a coordenada que é ortogonal ao movimento, ela não se transforma, né? Estão lembrados, quando o boost é ao longo do eixo do x, nós temos x' igual a gama x menos beta ct. Mas o y' é igual ao y, e o z' é igual a z. Então, as coordenadas ortogonais ao movimento, elas não se transformam. Então, eu diria o seguinte, que o meu x' vai ser o meu x perpendicular linha, mais o x paralelo linha. No outro sistema também, eu vou projetar a posição instantânea da partícula em relação à velocidade relativa, porque essa é uma velocidade constante. Então, eu defino esse vetor beta que dá a velocidade relativa. Aí eu posso projetar qualquer vetor ao longo de beta e perpendicularmente a beta. Então, a minha posição transformada é essa aqui. Só que, pelo que nós sabemos das transformações de Lorentz, então, essa coordenada aqui não se transforma. Então, o x perpendicular linha é igual ao x perpendicular. Não há transformação de Lorentz ortogonal à direção do movimento relativo. Mas a direção paralela, ela se transforma. Quem é o x' paralelo? O x' paralelo é gama x paralelo menos beta ct. É exatamente isso aqui.
a coordenada de posição paralela ao movimento, e aqui é velocidade vezes CT. Então, isso aqui é o x paralelo, e a coordenada x' na direção paralela ao movimento relativo. Então, vamos tentar colocar isso aqui direitinho. A gente pode pensar assim. Então, a minha coordenada x', quer dizer, a coordenada de Lorentz, a transformação de Lorentz do vetor posição x, vista agora no referencial do objeto, do observador em movimento em relação ao laboratório, vai ser x perpendicular. Mas x perpendicular é x menos x paralelo. A direção perpendicular não muda. Mas agora, por essa decomposição, a componente perpendicular à direção do movimento é o x menos o x paralelo. Agora, e a componente paralela, isso aqui é o meu x perpendicular, que é igual ao meu x perpendicular linha. Agora, isso aqui é a mudança na parte paralela. A mudança na parte paralela é gama x paralelo menos beta CT. Vamos lá. Agora, quem é x paralelo? Então, vamos lá. Vou botar assim, x' vai ser x menos x paralelo. Então, vai ficar aqui. Vou botar logo assim, vai juntar esse aqui com esse aqui. Vai ficar mais gama menos 1 x paralelo menos gama beta CT. Agora, x paralelo eu sei quem é. Então, x' total vai ser x mais gama menos 1. X paralelo é beta escalar x sobre módulo de beta. Então, isso aqui me dá o versor na direção do movimento. Então, eu estou projetando o vetor x na direção do movimento. Só que isso está o quê? Esse vetor aqui é beta, isso aqui é a projeção na direção do movimento, que é beta sobre beta. Isso aqui vai ficar beta, e aqui vai aparecer um beta ao quadrado, certo? Porque eu peguei o vetor, então quer dizer, o meu vetor x paralelo, ele é a projeção de x ao longo do movimento, na direção do movimento. Então, beta chapéu é beta sobre beta. E esse beta chapéu é beta sobre beta. Então, o módulo de beta ao quadrado aparece no denominador para poder designar esses dois versores que estão aqui. E depois a parte temporal. Menos gama, beta, C. Então, agora a gente tem a transformação de Lorentz geral. Se eu tiver, não importa se a velocidade é paralela ao eixo do x, eu pego uma velocidade genérica qualquer. O importante é que os eixos, quer dizer, a transformação não incorpora a rotação. Ela é um boost, ela é uma transformação dos dois referenciais mantendo os eixos paralelos, porém com uma velocidade genérica. A velocidade pode ter componente nas três direções. Muito bem, então vamos escrever a matriz que faz essa transformação. Vamos escrever aqui no matriz 4x4. CT', x', y', z'. Aí aqui eu tenho que botar minha matriz 4x4. Deixa eu botar ela bem grande aqui. Matriz 4x4. E aqui nós vamos ter CT, X, Y, Z. Então, é a transformação que a gente vai ter. Então, vamos lá. Na direção CT', nós tínhamos então CT' é gama CT menos beta escalar X. Beta aqui é V sobre C, né? Então, eu vou ter gama, CT' vai ser gama
CT menos, aí aqui vai ficar menos beta componente X, vai ficar beta X na direção X, beta projeção Y na direção e beta na direção Z. É isso aqui. Ah, tem um gama, menos gama beta. Então, isso aqui é a transformação do T. CT', gama CT, menos beta XX, menos gama beta I, menos gama beta Z. Essa transformação aqui, vista naquela matriz. Agora, X' vai ter um termo que vai ser, ó, ele vai pegar um termo que vai acoplar o X' com o T. Então, vai ficar menos gama beta X aqui. Menos gama, isso, ó, vai ficar menos gama, beta X, CT. X' vai ser menos gama, beta X vezes CT. É esse termo aqui. Agora, nós vamos ter um termo. Se eu projetar, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente. Se a gente projetar isso aqui, vamos pegar a componente X disso aqui. Então, a componente X disso aqui vai ser X' igual a X mais gama menos 1. Aí aqui a gente tem esse produto escalar completo. Beta escalar X sobre beta 2, beta X. Menos gama, beta X, CT. Estou pegando a componente X dessa equação. Então, ficou X' igual a menos gama, beta X, CT. Menos gama, beta X, CT. Na direção X, eu vou ter X' vai ser igual a X, então aqui vai aparecer 1 mais. Que é esse termo aqui. Gama menos 1 sobre beta 2. Agora aqui só lembrar aqui. Esse termo aqui, então isso aqui, ó, menos gama, então esse termo aqui ficou gama menos 1 sobre beta 2. Aí ficou assim, ó, beta x, x, mais beta x, beta y, y, mais beta x, beta z, z. Então, estou fazendo esse produto escalar aqui. Quer dizer, na direção x, esse vetor aqui vai estar multiplicando, quer dizer, essa componente aqui vai estar multiplicando todo mundo. Então, eu vou ter gama menos 1 sobre beta 2, beta x ao quadrado. Vai ficar meio complicado. Vai ficar 1 mais gama menos 1 sobre beta 2, beta x ao quadrado, na direção x. Gama menos 1, beta 2, beta x vezes x. Vai ser acoplado à coordenada y. Gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta y, y. Então aqui vai aparecer gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta y. Tá aqui, ó. É esse termo aqui. E depois vai pegar a componente z, beta x, beta z. Então aqui nós vamos ter gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta z. Então, isso aqui é a componente x'. Então, x' ficou menos gama, beta x, ct. Aí pega x mais, x tem 1, e tem gama menos 1 sobre beta 2, beta x ao quadrado. Então, isso tudo aqui vai estar multiplicando x. Isso aqui vai estar multiplicando y, isso aqui vai estar multiplicando z. Agora, eu projeto essa equação na direção y. Vai ser tudo igual, só que vai ser beta y, beta y, beta y, e aqui vai ficar beta y e ct. Então aqui vai ficar menos gama, beta y, ct. Agora, na direção x, vai aparecer, na direção y vai aparecer 1, y' igual a y mais. Na direção x vai aparecer beta x, beta y. Então aqui vai ficar gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta y. Aqui vai ficar 1 mais gama menos 1 sobre beta 2, beta y ao quadrado. E aqui vai ficar gama menos 1
sobre beta 2, beta y, beta z. É só escrever essa equação aqui ao longo da direção y. Vai ficar y' igual a y, mais aqui vai ficar beta y. Só que aí vai aparecer beta y, beta x, x, mais beta y, y, mais beta y, beta z, e aqui vai aparecer gama beta y, c. Então esse termo aqui é essa, está me dando y ali. Essa linha aqui, por essa coluna aqui, vai dar justamente essa equação. E agora a equação do z. E agora vai seguir o mesmo padrão aí. Menos gama, beta z, aqui gama menos 1, sobre beta 2, beta z, beta x, gama menos 1 sobre beta 2, beta z, beta y, e aqui 1 mais gama menos 1 sobre beta 2, beta z. Então, se a gente quiser fazer uma transformação de Lorentz genérica, basta seguir esse padrão. É tudo muito simples, né? É só colocar em forma matricial. Lembrando que beta 2 é beta x ao quadrado, é o módulo de beta ao quadrado, vetorial. E aí tem todas aquelas relações gama igual a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 1 beta 2, aí tem aquelas relações. Então, mas essa é a matriz que dá a transformação de Lorentz. Todo mundo pode entender que a inversa, então vamos escrever assim, é como se eu escrevesse assim, C', vou escrever isso aqui como esse vetor assim, ó, x' mi, igual a essa matriz aqui, lambda. Essa matriz lambda é uma função de beta, depende só das coordenadas de beta, porque gama é função de beta. E aí ela vai ter linha mi, coluna mi, atuando em x'. Então, esses são os elementos da nossa matriz. Essa é a nossa, então a gente escreve isso dessa forma. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É CT', x', y', z'. Aqui essa nossa matriz, está escrita ali. E aqui, CT, x, y, z. Então a gente sabe que para inverter essa matriz, lambda menos 1, de beta, eu não preciso inverter a matriz, basta calcular o lambda de menos beta. Porque para inverter essa matriz eu passo do referencial da direita para a esquerda, mas quem está andando para lá com a velocidade beta está vendo o outro andar para trás com a velocidade menos beta. Então sai a inversa dessa. Essa matriz satisfaz a essa relação. Como nós já, a ideia da transformação de Lorentz é essa. É que se a gente pegar o x' mi, que é, vamos dizer assim, o que dá a medida no espaço de Minkowski, né? Nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira. X' mi, então eu posso escrever isso aqui dessa seguinte maneira. Vamos botar assim, x' mi, beta mi, como a gente escreve. Então a gente pode escrever isso dessa forma. Como se esse vetor aqui fosse um vetor transverso, a matriz zeta, o vetor x'. Então a transformação de Lorentz, aqui é o transposto, né? Vai ficar x' transposto, x transposto, lambda transposto. A matriz zeta, né, a nossa matriz de métrica, é 1, menos 1, menos 1, menos 1, que é tudo zero, e aqui lambda, x. Isso aqui tem que ser igual a x transposto x, porque a métrica, quer dizer, a medida é invariante. Então a gente sabe que essa nossa matriz lambda, ela satisfaz a essa propriedade aqui. Ela deixa a métrica do espaço de Minkowski invariante. Essa matriz lambda não é uma matriz ortogonal, justamente por essa métrica não ser uma métrica euclidiana. A relação que a gente pode tirar daqui é isso aqui. Lambda transposto, eta lambda, é igual a eta. Então, se eu quiser inverter essa equação, eu posso fazer o seguinte: lambda transposto vezes eta. Multiplico a direita por lambda menos 1. Então, aqui fica eta lambda menos 1. Agora multiplico a direita por eta a menos 1.
transposta não é a inversa, porque essa matriz aqui não é a identidade. Então, isso aí é uma chamada relação de essa matriz é pseudo-ortogonal. Então, isso é o que caracteriza a transformação, quer dizer, o que caracteriza o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, então, é um grupo de transformações lambda que satisfaçam a essa relação aqui, e que tem um determinante 1. Quer dizer, quando eu tirar o determinante dessa relação, fica o determinante disso, que é igual ao determinante do lambda, determinante de eta, então, o determinante de lambda ao quadrado é igual a 1. Então, o determinante de uma matriz que satisfaz a essa relação, ele pode ser mais ou menos 1. Mas o produto de duas matrizes que tem determinante menos 1 é uma matriz com determinante mais 1. Então, a gente não tem essa característica. O setor de determinante menos 1 não satisfaz ao fechamento, não é um grupo. Então, a gente vai pegar apenas as transformações que têm determinante mais 1. Então, o grupo SO3, SO3, que é o chamado grupo de Lorentz, ele é o grupo dessas matrizes que satisfazem essa relação aqui, lambda transposto, eta, lambda, igual a eta, e o determinante de lambda como sendo mais 1. Então, se essa matriz satisfaz a essa condição, então a gente tira facilmente o instantinho só. Rapidinho. Como eu tinha falado com vocês, se a matriz tem determinante 1, ela pode ser escrita como um exponencial. Então, a gente pode pensar o seguinte: exponencial de uma matriz com traço zero. Lambda é exponencial de uma matriz ômega. Então, essa matriz aqui satisfaz a essa propriedade. Lambda transposto, eta, lambda, igual a eta. Ou então, posso usar essa propriedade aqui. Se quiser, posso fazer o que é? Usar essa propriedade aqui. Inverto aqui. Aqui eu multipliquei, por eta menos 1. Ah, que eu esqueci de botar. Multipliquei essa relação por eta menos 1. Mas eu posso escrever também assim, né? Posso escrever essa relação invertendo da seguinte maneira. Vamos botar aqui. A gente tirou daqui lambda transposto. Então, vamos fazer o contrário. Vamos tirar o lambda menos 1. Vamos inverter. Deixa eu pagar isso aqui. Então, a gente jogou isso aqui, perdão. No caso, lambda transposto, eta lambda, igual a eta. Vamos fazer o seguinte, vamos, como a gente fez ali, multiplicar a esquerda por eta menos 1, então a gente mostrou isso aqui, que lambda transposto, perdão, é isso aqui, eta, lambda a menos 1, eta. A gente então pode fazer o seguinte, então exponencial de ômega transposto, né, quando essa matriz aqui é isso aqui, quer dizer, o transposto dessa matriz é a exponencial do transposto. É a exponencial transposta. Mas a exponencial transposta é a mesma coisa que a exponencial da transposta, por causa da expansão de série. Então, eu posso escrever essa matriz daquela forma. E aqui vai ficar eta, exponencial de menos ômega, e aqui eta. Essa matriz eta, então, é aquela matriz identidade, né? Então, dessa relação aqui, essa expressão aqui, eu posso escrever assim, vamos escrever essa relação aqui, isso aqui é identidade, primeiro termo é identidade, então isso aqui é eta vezes a identidade vezes eta, depois eu vou ter menos eta, ômega, eta, depois o termo quadrático, quando eu expandir exponencial, 1/2 de eta, ômega, eta. E posso, aqui é eta, perdão, sempre estou esquecendo, é eta menos 1. É porque a matriz eta menos 1, ela é igual a eta, né? Porque a matriz, ó, se eu inverter essa matriz, eu apaguei. A matriz é diagonal, ela é toda assim, menos 1, menos 1, menos 1. Então, se eu inverter essa matriz, ela é, o inverso disso é 1, o inverso disso é menos 1, então ela é igual a ela mesmo, menos eta. Então, a gente pode botar eta, né, eta menos 1, tanto faz aqui. Mas eta menos 1 é igual a eta. Então, eu estou escrevendo aqui essa expansão. Então, eu posso chegar aqui e colocar eta, porque eta ao quadrado é igual a 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, que devido a essa matriz aqui poder ser escrita, né, o quadrado dela ser igual a 1 e o inverso dela ser igual a
ela, eu posso escrever essa matriz. Eu posso, na verdade, se quiser, botar aqui, ó, eta a menos 1 vezes eta. Posso botar isso aqui assim. Isso aqui, o eta, que botar aqui, eta menos 1. Estou fazendo a coisa correta, não. Então, isso aqui é eta menos 1. Então, está aqui. Então, o primeiro termo aqui é identidade. Isso aqui se cancela da identidade. Segundo termo, eta, tem o menos ômega, estou expandindo a exponencial em série. Mais 1 meio de eta menos ômega, quer dizer, dá ômega ao quadrado, vezes eta menos 1. E aqui eu boto eta menos 1 é. E se eu fizer a mesma coisa para a terceira ordem, que vai ser menos 1 sobre 3, aí eu vou ter eta, ômega, eta menos 1. Aí eu vou colocando aqui, eta menos 1, eta menos 1, eta. E aí, no fundo, eu estou mostrando que essa exponencial pode ser escrita dessa forma. Então, exponencial. Estou pegando essa relação aqui. Quando eu substituo, então, essa exponenciação. Aqui, ganho isso. Mas aí, devido a essas propriedades aqui, da expansão em série dessa exponencial, eu posso escrever isso aqui como sendo menos eta, ômega, eta menos 1. Esses etas podem subir para a exponencial por causa dessa questão. Estou sempre recheando ali com eta menos 1, eta menos 1, eta. Então, no fundo, eu estou exponenciando eta ômega, eta menos 1, eta ômega, eta menos 1, eta ômega, eta menos 1, que sai daqui. Estou usando essa relação. Então, na verdade, eu tenho que a matriz ômega transposto, ela é menos eta, ômega, eta menos 1. Então, toda a transformação de Lorentz pode ser escrita como essa exponencial, onde essa matriz aqui vai ter essa propriedade aqui. Se a gente pegar o traço desse lado e o traço desse lado, o traço de ômega transposto é com a traço de ômega. Aqui vai ficar, o traço satisfaz a propriedade cíclica, então esse cara aqui se compensa com esse dentro do traço. Então fica traço de ômega transposto, que é traço de ômega igual a menos traço de ômega. Então, o traço de ômega é zero. Então, essa matriz ômega tem traço zero. Tinha que ser, porque se ela tem traço zero, o determinante dessa aqui é 1. Então, ficamos assim. Então, a nossa matriz que caracteriza, quer dizer, a matriz típica, né, do grupo de Lorentz, ela pode ser escrita como exponencial. Então, isso aqui é o grupo e isso aqui é a álgebra. Então, a álgebra, as matrizes que formam a álgebra do grupo de Lorentz satisfazem essa propriedade aqui. Menos eta, ômega, eta a menos 1. E essa propriedade aqui me diz o seguinte, se a matriz ômega, então a matriz ômega em princípio é uma matriz 4, em princípio não, é uma matriz 4 por 4. Então ela tem, vamos dizer assim, os elementos dela são, sei lá, A, B, C, D. Vou botar aqui a linha, B linha, C linha, D linha. Alfa, beta, gama, delta. Alfa linha, beta linha, gama linha, delta linha. Então isso aqui é a minha matriz ômega. Então vamos dizer que a minha matriz, quer dizer, essa aqui é a minha matriz ômega. Quero tirar a propriedade dessa matriz ômega, sabendo que ela satisfaz a essa relação. Então, vamos ver o ômega transposto. Então, o ômega transposto vai ser trocar a linha, vai ficar A, primeira coluna vai virar a primeira linha, a linha, alfa, alfa linha. B, B linha, beta, beta linha. C, C linha, gama. D, D linha, quarta coluna vira quarta delta linha, tá certo. Então essa matriz aqui está transposta corretamente, a diagonal não mudou de lugar, né? Certo? E aqui ficou, eu troquei o A com a linha com B, o C com o alfa linha com D, assim vai, o beta com C linha, o beta linha com D linha e o gama com delta linha. Então, vou multiplicar isso aqui pela identidade, pelo 1, 0, 0, 0. 0, menos 1, 0, 0. 0, 0, menos 1, 0. 0, 0, 0, menos 1.
vezes a nossa matriz. A, B, C, D. A linha, B, C, D. Alfa, beta, delta, linha, delta, linha. E aí vezes 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Tem que mudar o sinal na primeira matriz. Primeira matriz. Menos eta. Tem o menos, né? Acento. Esqueci de colocar aqui. Obrigado. Tem que trocar sempre o sinal. Perfeito. Obrigado. Esqueci desse sinal aqui. Muito bem. Então, se a gente fizer esse produto aqui, essa matriz aqui, vai ficar A menos B, né? Vai ficar, então, essa primeira aqui vai ficar A, depois aqui vai ficar menos B, menos C, menos D. É isso que vai multiplicar. Isso aqui vai ficar A, menos B, menos C, menos D. Aí a mesma coisa aqui. A linha, menos B linha, linha, menos B linha, menos C linha, menos D linha. Depois, alfa, vou pegar essa aqui, né? Alfa, menos beta, menos gama, alfa, menos beta, menos gama, menos delta, e alfa linha, menos beta linha, menos gama linha, menos delta linha. E aí agora, multiplicar essa matriz aqui, por exemplo, vai ficar 1, beta, isso aqui vai ficar, vai manter isso aqui, vai manter isso aqui, vai manter isso aqui. Aí quando eu multiplicar essa aqui, ela vai botar um menos aqui, aí vai botar mais aqui, vai botar mais aqui, e vai botar mais aqui. Aí quando eu multiplicar isso aqui, ela vai botar menos aqui, vai botar mais aqui, mais aqui. Já estou multiplicando a terceira matriz, tá? E essa aqui vai botar menos aqui, mais aqui, mais aqui e mais aqui. Então, no final do dia, a gente tem que comparar essas duas matrizes aí. Então, fica A igual a menos A. Então, A é 0. A gente já pode botar o A igual a 0. Depois, eu vou ter a linha igual a B, porque tem esse menos e esse menos. Então, a linha é igual a B. Então, eu posso botar B aqui e B aqui. Reduzindo o número de parâmetros. Depois, alfa é igual a mais C. Alfa é igual a C. Então, eu posso botar C. E alfa linha é igual a D. Então, alfa linha é igual a D. Tá certo. Muito bem. Agora, B'. B' é igual a menos B'. B' é igual a 0. A gente já sabe que essa matriz tem que ter traço 0. Mas o fato dela ter traço 0 não significa que a diagonal seja toda 0. Porque essa matriz, na verdade, não é antissimétrica. Ela é pseudo-antissimétrica. Tem esse menos e tem esse eta aqui que atrapalha. Bom, mas vamos lá. Está fazendo B', né? Agora vamos ver esse beta aqui. Esse beta aqui, ele vai ter que ser igual a menos C'. Então, beta é igual a menos C'. Vamos botar aqui, menos C'. E o beta linha vai ser igual a menos D'. Então, beta linha é menos D'. Então, esse cara fica com esses. Então, essa matriz está com a seguinte estrutura. Ela é simétrica na primeira linha e na primeira coluna, mas começa a ser antissimétrica aqui. Vamos ver a relação. Agora, o gama é igual a 0. Diagonal já vai ser toda 0, a gente já está vendo ali. E agora falta acertar os parâmetros delta, gama linha é igual a menos delta. Então, esse delta aqui, menos gama linha. Então, a gente está vendo que essa matriz ela é antissimétrica no setor espacial, porque isso aqui é a linha temporal e a coluna temporal, e aqui é o setor espacial, que mistura x, y e z. Então, essa matriz é antissimétrica aqui, como tinha que ser. Por quê? Porque no setor espacial, as transformações são SO3. SO3 é uma transformação ortogonal. Se ela é uma transformação ortogonal,
os geradores dela têm que ser antissimétricos. Lembrar que toda matriz ortogonal satisfaz a essa relação. Uma matriz ortogonal, ela satisfaz o O transposto é igual a O menos 1. Então, se eu exponenciar essa matriz, ela vai ser exponencial de ômega transposto igual a menos ômega. Então, toda matriz ortogonal, ela pode ser escrita como exponencial de uma matriz antissimétrica. Então, de fato, essa matriz aqui é antissimétrica, porque justamente eu estou na álgebra, eu estou aqui. E a parte temporal é simétrica. Então, vamos ver quantos parâmetros sobraram? D, C, D. C', D', gama N. Então, essa transformação de Lorentz, ela tem 6 parâmetros independentes. Nós temos, esse grupo tem dimensão 6. Tem esses 6 parâmetros independentes. Esse aqui, esse, depois esses aqui. Aqui é uma transformação SO3, ou seja, vai me dizer, eu estou fazendo rotação no plano XY, no plano YZ, no plano ZX. E aqui nós estamos fazendo os boosts ao longo do eixo do X, do Y e do Z. Então é por isso que quando a gente escreve a nossa transformação de Lorentz, a gente escreve ela dessa maneira. Exponencial de 1/2. Boto aqui os parâmetros, então esses parâmetros aqui, eles vão estar designando uma rotação no plano TX, quer dizer, é o boost ao longo do eixo do X. Uma rotação no plano TY, boost ao longo do Y, boost ao longo do Z. Então eu tenho os 3 parâmetros de boost, ômega 0 I. Está designando uma relação que mistura tempo, quer dizer, ômega 0,1 mistura tempo com X, ômega 0,2 mistura tempo com Y, ômega 0,3 mistura tempo com Z. Depois, ômega 1,2 faz uma rotação no plano XY, ou seja, uma rotação em torno do eixo dos eixos. Ômega 2,3 faz uma rotação no plano YZ, portanto, uma rotação em torno do eixo do X. E ômega 3,1 faz uma rotação no plano ZX, portanto, uma rotação em torno do eixo do Z. Então, esses são os 3 parâmetros, são os 6 parâmetros que a gente representa aqui. E aqui são as matrizes geradoras. Essa matriz aqui está fazendo boost TX, ômega 0,2, boost TY, assim vai. Só que a gente prefere colocar um isso que 2 aqui, só para manter a tradição de botar, trabalhar com representações unitárias. Só botar esse I matriz hermitiana. Então, bota esse I aí por convenção. Então, essa é a maneira como nós parametrizamos uma transformação de Lorentz. Sai tudo daqui, dessa relação. Eu estou recapitulando uma coisa que está nas aulas aí, dos outros cursos que eu mandei vocês olharem. Só para a gente, assim, acertar a notação aqui. E também a gente pode colocar o seguinte, a transformação, então, essa matriz está assim. Se nós pegarmos, então, essa transformação, vamos pegar a transformação de Lorentz normal, x' mi, no espaço-tempo. É lambda mi, x'. Vamos pegar uma transformação infinitesimal. Então a gente vai ter x' mi. Lembrar o seguinte, essa matriz lambda, ela é a exponencial dessa matriz. Isso aqui não representa linha e coluna, não. Isso aqui está representando o tipo de matriz. É a matriz ômega 0,1. É uma matriz que faz o gerador, faz a rotação, ou faz a transformação TX. Então, esse índice aqui é índice de tipo de matriz, não é índice de linha e coluna, não. Essa matriz, claro, na verdade, ela vai ter, como a gente pegar essa matriz aqui, ó, ela vai ter elemento linha mi, coluna mi. Então, isso aqui são os elementos que representam o tipo de matriz, quer dizer, o flavor, né? E aqui o que representa a linha e a coluna. Quer dizer, o que eu estou dizendo, deixa eu apagar isso aqui. Se nós fizermos uma rotação, um boost ao longo do eixo do X, que eu quero dizer é isso aqui. Imagina que nós vamos pegar essa matriz, a gente está pegando esse boost aqui, ó, só para colocar para vocês. CT' é igual a gama CT menos beta X. X' é igual a gama X menos beta CT. Y' igual a Y, Z' igual a Z. Vamos colocar isso aqui em forma matricial. Então, isso aqui é CT', X', Y', Z'. Isso aqui vai ser
Quem é que acopla CT' com CT? É o gama. Depois aqui vai ter menos gama beta x, 0, 0. Depois a mesma coisa aqui, x' menos gama beta CT. Então aqui vai ficar menos gama beta. Aqui vai ficar o gama, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então essa é a matriz que está fazendo a transformação. Então essa matriz tem essa estrutura aqui. Então, agora, a gente está dizendo, isso aqui é a matriz lambda, então isso aqui deve ser exponencial de alguém, isso aqui deve ser exponencial de uma certa matriz ômega, atuando então em CT, X, Y, Z. Então, quem deveria ser essa matriz aqui, que dá essa exponenciada, dá isso aqui. Então, se nós, por exemplo, fizermos o seguinte, lembrar que gama 2, determinante dessa matriz, determinante dessa matriz aqui, essa matriz aqui está totalmente quebrada. Então, o determinante dessa matriz é esse determinante vezes esse determinante. Esse determinante é 1, e essa matriz aqui é gama 2 menos gama 2 beta 2. Mas nós sabemos que gama 2 que multiplica 1 menos beta 2 realmente é igual a 1, porque gama 2 é 1 sobre 1 menos beta 2. Então, esse gama que está aqui é um número sempre maior do que 1. Porque quem é gama? Gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2. Beta é um número que está entre menos 1 e mais 1, é V sobre C. Não pode ser maior do que C, nem menor do que menos C. Então, esse número aqui é sempre maior do que 1. E o beta, ele é V sobre C, ou menos V sobre C. Mas ele também é um número que está entre menos 1 e mais 1. Então, se ele está entre menos 1 e mais 1, que um número que a gente conheça que seja sempre maior do que 1, e um outro número que nós conheçamos que esteja entre menos 1 e mais 1, então a gente pode associar esse gama como se fosse um cosseno hiperbólico, sei lá, de um ângulo alfa, digamos assim. E o beta é como se fosse, vamos dizer, a tangente hiperbólica. Vamos ver se essa relação procede de alfa. Se eu conhecer a tangente hiperbólica de alfa é o seno hiperbólico de alfa sobre o cosseno hiperbólico de alfa. Isso aqui eu estou dizendo que é beta. Então, o cosseno hiperbólico de alfa é o gama. Vamos dizer que isso aqui seja gama. Então, nós vamos ter que o seno hiperbólico de alfa é gama vezes beta. Só que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. A relação lá as relações hiperbólicas. Cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado vai ser gama 2. Seno hiperbólico vai ficar gama 2 beta 2. E de fato, isso aqui é gama 2, que multiplica 1 menos beta 2, que faz 1. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode associar esse número aqui, que é sempre maior do que beta, a um cosseno hiperbólico, e esse número aqui, menos gama beta, eu posso chamar de menos seno hiperbólico. Então, eu posso escrever essa matriz assim, cosseno hiperbólico de um certo alfa, menos seno hiperbólico do mesmo alfa. Aqui, menos seno hiperbólico do alfa, e aqui o cosseno hiperbólico do alfa. Certo? Então, só conhecendo, porque todo número, se esses números estivessem entre menos 1 e mais 1, seriam sempre cosseno. Se a gente estivesse fazendo uma rotação, a gente teria aqui cosseno, seno, menos seno, cosseno. Mas agora, como esse número aqui, gama, é sempre maior do que 1, então um número que seja sempre maior do que 1, é positivo e maior do que 1, ele é sempre um cosseno hiperbólico de alguma coisa. E um número que esteja limitado entre menos 1 e mais 1, ele pode sempre ser expresso como sendo uma tangente hiperbólica. Se a gente lembrar o gráfico do cosseno hiperbólico, quer dizer, o cosseno hiperbólico de x contra x, é esse gráfico aqui, começando em 1. Então, qualquer número que seja positivo e maior do que 1 é um cosseno hiperbólico. E o gráfico da tangente hiperbólica
ele fica limitado entre menos 1 e mais 1, ele é o seno sobre o cosseno. Então, qualquer número que esteja entre menos 1 e mais 1 pode ser associado a uma tangente hiperbólica. Então, eu tinha aqui, né? Aqui eu tinha o número, quer dizer, cosseno hiperbólico. Chamei isso aqui de um cosseno hiperbólico de alfa, mas agora, esse V sobre C, quer dizer, como eu sei que gama 2 tem que ser 1, então, como V sobre C é um número sempre entre menos 1 e mais 1, vamos chamar isso de uma tangente hiperbólica. E aí, de fato, se isso aqui for a cosseno hiperbólica e isso for a tangente hiperbólica, a gente ganha isso aqui, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado faz 1, e esse número aqui vai ficar sendo, né, beta gama é o seno hiperbólico. Muito bem, vou apagar isso aqui. Agora, essa matriz aqui é uma matriz finita, mas se eu fizer uma expansão infinitesimal, cosseno hiperbólico, a expansão do cosseno hiperbólico é 1, depois o próximo termo é alfa 2. Então, em primeira ordem, em alfa, essa matriz pode ser escrita assim, 1 menos alfa, 0, 0. Menos alfa, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Estou expandindo estou pegando essa matriz aqui, exponencial de ômega, estou expandindo em primeira ordem em ômega, para ter uma ideia de quem é ômega. Então, quem é a matriz ômega para mim? A matriz ômega está saindo aqui. Ela é a primeira parte, ela é o termo linear em alfa. Então, tudo indica que essa matriz ômega, que vai fazer um boost ao longo do eixo do x, ela possa ser escrita assim, 0, quer dizer, a transformação infinitesimal, exponencial de ômega, vai ser 1 mais ômega, claro, depois termos de ordem ômega 2, eu estou expandindo em primeira ordem. Então, a identidade está aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Então, primeira ordem, o parâmetro vai ser 0 menos 1, então eu estou pegando que a minha matriz ômega vai ser 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 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 0. Então, se eu pegar essa matriz aí, exponencial, se eu pegar a exponencial dessa matriz aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente aquela nossa matriz aqui. A gente partiu da matriz inteira, colocou ela em forma paramétrica e expandiu em primeira ordem no parâmetro, para poder ler quem é esse ômega. Então a gente está vendo que a matriz que faz o gerador do boost ao longo do eixo do x é essa matriz aqui. Se eu fizer a mesma coisa para o eixo dos y, vai ficar menos 1, menos 1. Se eu fizer para o eixo dos e's, vai ser menos e, menos e. Então é só para... Então isso aqui está nos dizendo o seguinte, vou apagar aqui, que a gente pode escrever essa matriz. Então essa matriz ômega, que eu estou chamando aqui, ó, esse nosso lambda, ele é exponencial de ômega. Esse ômega aqui, então nós estamos dizendo, é essa nossa matriz que nós colocamos aqui. A nossa proposta é que isso aqui possa ser escrito assim, ó, I sobre 2, ômega, capa lambda, sigma, capa lambda. Se eu pegar um boost ao longo do eixo do x, eu vou ter ômega capa lambda, vai ter que ser ômega 0,1. Eu quero pegar um boost que faça uma rotação no plano t de x. Então eu vou escrever essa matriz assim, I sobre 2, ômega 0,1, sigma 0,1. Tem que somar sobre todos os índices. Mais I sobre 2, ômega 1, 0, sigma 0. Então, esses parâmetros são antissimétricos na troca. Ômega 0,1, lembrando da rotação. Rotação no plano xy é menos a rotação no plano yx. Uma é no sentido trigonométrico, a outra é no sentido horário. Então, esses dois termos aqui, eu posso tirar o fator 2. Ômega 0,1, 1, 0 é menos ômega 0,1 e sigma 0 é menos sigma 0,1. Então, eu posso escrever essa matriz assim, exponencial de I, ômega 0,1, sigma 0,1. E aí a gente viu que isso aqui, I, ômega 0,1 vezes sigma 0,1, tem que ser 0 menos alfa 0, 0. Menos alfa 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, fica claro que esse meu parâmetro, ômega 0,1, ele deve ser I vezes alfa.
Se eu colocar ele I vezes alfa, e a minha matriz sigma 0, 1, ela vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui, se eu pegar essa matriz com esse parâmetro aqui, com esse I aqui, então a gente pode imaginar que a gente pode colocar a coisa dessa forma. Então, essa aqui é a ideia. Então, quem olhar as aulas lá atrás vai ver que realmente esse objeto aqui, essa matriz aqui, sigma kappa lambda, se eu pegar o elemento mini dela, essa matriz aqui vai ter, os elementos de matriz dela vão ser menos I, delta mi kappa, eta lambda I, menos eta kappa I, delta mi lambda. Então, se eu fizer uma rotação, uma transformação de Lorentz genérica, não importa, os elementos dessa matriz são dados dessa forma aqui. Então vamos pegar, por exemplo, se a gente quiser pegar uma rotação, vamos pegar um boost então, ao longo do eixo dos x. Se eu pegar o boost ao longo do eixo dos x, eu vou pegar esse objeto aqui, é sigma 0, 1. Então vamos construir a nossa matriz sigma 0, 1, elemento mi. Mi designa a linha e mi a coluna. Então vamos lá. A matriz aqui é uma matriz 4 por 4. Então, se eu pegar o elemento 0, 0, então nós vamos ter mi igual a 0, 1. E aqui vai ter que ser 0, 0. Então, se eu pegar o elemento 0, 0, isso aqui vai ser sempre 0. Por quê? Porque nós nunca temos para que isso aqui seja diferente de 0, isso vai ser sempre deltas e épsilons. Isso tudo é diagonal. Então, o único elemento que pode contribuir aqui é o 0, 1 e 1, 0. Então, aqui é 0. Se eu pegar o elemento 0, 1, linha 0, coluna 1, vai ficar delta 0, 0, eta 1, 1. Mas eta 1, 1 é menos 1. Tá aqui. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Agora, vamos pegar o elemento da linha 1, coluna 0. Linha 1, linha 2, linha 3. Então, coluna 0, linha 0. Linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Nossos itens vão de 0 a 3. Então, se eu pegar o elemento da linha 1, coluna 0, aqui é 1 e aqui é 0. Então, vai ficar sigma 0, 1, 1, 0. Vai ficar menos I. Aí vai ficar delta de 1, 0, que é 0. Eta de 1, 0, que é 0. Menos eta 0, 0, delta 1, 1. Delta de Kronecker é sempre 1. Eta 0, 0 é menos 1. Então, isso aqui, estou botando esse menos I aqui, então aqui vai ficar aqui. Esse aqui. Então, esse elemento aqui vai ficar 0, 0, também vai ficar I. Então, isso aqui é legal. E aí aqui vai ficar 0, 0, 0, e aí vai assim, 0. O resto vai dar tudo 0, não tem como. Aí, quando multiplicar essa matriz aqui, quer dizer, já somei isso aqui, essa exponencial aqui já ficou assim, nesse caso. Exponencial de I, ômega 0, 1, sigma 0, 1. Sigma 0, 1 é isso aqui. E aí eu tenho esse I aqui. Então vai ficar I vezes sigma 0, 1. Então vai ficar menos 1 aqui, menos 1, o resto tudo 0. E aí esse parâmetro ômega 0, 1, eu estou chamando ele de alfa, aquele nosso alfa. Então, se eu exponenciar essa matriz, vai ficar simples, porque essa matriz aqui, o quadrado dela é a identidade. A terceira potência dela é menos 1. O quadrado dela, a primeira ordem dela quer dizer, ela é isso aqui, o quadrado dela é 1, nesse setor aqui. Depois, a terceira potência dela é menos 1. A quarta potência dela repete ela. Então, se eu exponenciar essa matriz aqui, quando eu exponenciar essa matriz aqui, tem essa estrutura aqui. Se eu chamar essa matriz aqui, vai ficar exponencial. Esse I aqui entrou aqui nesse menos I, né? Quer dizer, aqui estava I, ficou menos 1, e aqui eu tenho alfa. Então, nós estamos exponenciando essa matriz aqui, exponencial de alfa vezes essa matriz aqui, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, tudo 0.
Se eu pegar a primeira potência dessa matriz, então, quando eu exponenciar isso aqui, vai ficar 1, primeiro termo da exponencial é a identidade, mais alfa, 0, menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 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 0. Segundo termo, mais alfa 2 sobre 2. Quando eu levar essa matriz ao quadrado, vai dar menos ela. Então, chamando essa matriz aqui de m, isso aqui vai ficar menos m. Quando eu levar a terceira potência, vai ficar alfa 3 sobre 3 fatorial, se m2 é menos m, né? O quadrado dela, ela é essa aqui, o quadrado dela é a identidade, vai ficar, o quadrado dela vai ficar a identidade aqui nesse setor, vai ficar 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, tudo 0. Esse é o quadrado dela. O quadrado dela deu, a terceira potência dela vai dar ela mesma, né? Vai ficar ela mesma. E, assim, e a quarta potência vai ser a identidade. Então a gente vai ver o seguinte, as potências ímpares vão repetir a matriz. E as potências pares vão repetir a identidade. Então essa matriz aqui é 1. Então ela ficou assim, ó. 1, essa matriz é a identidade. 1, 1, 1, 1. E aí quando a gente começar a somar a série, vai aparecer aqui menos alfa 3, etc, etc. Então vai aparecer aqui, quando eu somar a série, todas as potências ímpares vão estar sempre com menos 1, porque as potências ímpares vão reproduzir essa matriz. Então vai ficar menos alfa 3 sobre 3, que é justamente a série do menos seno hiperbólico. E aí quando eu somar aqui, vai ficar tudo identidade. Perdão, aqui é identidade, é 1, 0, 0, 1. Todas as potências pares vão dar a identidade nesse setorzinho de cima. Vai ficar alfa 2, depois o alfa 4. Então, 1 mais alfa 2 mais alfa 4 é o cosseno hiperbólico. Então, aqui fica cosseno hiperbólico de alfa, cosseno hiperbólico de alfa. Que é exatamente aquilo que nós obtivemos. Isso aqui é o gama, isso aqui é menos gama beta, menos gama beta, gama. Então, essa relação aqui é a relação que serve para todo e qualquer tipo de transformação. Se a gente pegar, vocês podem fazer o exercício, pegar uma rotação em torno do plano, em torno do eixo do Z, pegar uma rotação no plano XY, é só pegar essa matriz, ômega 1, 2. Então, essa matriz ômega 1, 2, ela vai ter, devido a essa expressão aqui, ela só vai ter o elemento 1, 2 e o elemento 2, 1. Vamos dar uma olhada aqui em São Leite. Se eu pegar essa matriz ômega sigma 1, 2, que for construída, ela vai ter esse menos i aqui. Então, vai lá. Sigma 1, 2, ela não pode nem ter linha 0, nem coluna 0. Ela vai estar toda centrada na linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, e na linha 2, coluna 1. O resto tudo é 0. Então, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, isso. Então vai ficar certo, não estou fazendo isso aqui. Agora, quando eu colocar esses elementos, a gente vai aplicar essa relação aqui, vai ficar, quem é esse elemento de matriz aqui? Sigma 1, 2, linha 1, coluna 2. Menos i, delta 1, 1, eta 2, 2, menos eta 1, 2, delta 1, 2. Essa é só seguir isso aqui. Só que eta 1, 2 é 0 e delta 1, 2 é 0. Eta 2, 2 é menos 1. Delta 1, 1 é 1. Então isso aqui vai ficar menos 1, menos i. Então aqui vai ficar i. E aqui vai ficar menos i. Ou seja, menos i vezes i dá 1. E menos i vezes menos i dá menos 1. Ó, isso aqui não é que eu gero uma rotação.